Boa noite, bem-vindos e bem-vindas à Semana do Roteirista. Hoje estamos na nossa segunda aula, que é sobre dramaturgia. Quem ainda não assinou o link do WhatsApp para ter informações sobre essa semana, receber avisos, o link do grupo está aqui embaixo. Eu queria também dizer que ontem a gente passou por alguma estabilidade de internet, mas logo depois resolveu. Então, quem ficou foram os fortes, né? E vão ficar até o final dessa jornada, porque cada conteúdo aqui está interligado e eu quero dar para vocês essa semana uma noção mais completa, né, do que é a profissão. Vinda de uma profissional roteirista, porque a gente escuta muitas coisas daquelas pessoas que não são profissionais, né? É claro que cada profissional vai ter uma visão, às vezes, um pouco diferente, né? Com algumas diferenças, mas escutem os profissionais. Então, vamos começar. A aula de ontem, né, foi sobre os pilares. Hoje a gente já vai dar um pouquinho, vai dar uma aprofundada no conteúdo. Ontem era um pouco mais básica, mas não menos importante, né? Porque a gente precisa desconstruir, né? Desconstruir isso que a gente sabe, né, do que vem do cultural, né? E um roteirista sempre precisa desconstruir, como eu falei ontem, né, essas temáticas que a gente captura já do cotidiano e por que não desconstruir também o que a gente aprende sobre a profissão. Então, produção pode soltar aqui o portfólio, a gente já vai começar. Sobre as perguntas e comentários, eu vou, durante a aula, vou interagindo, vou selecionando alguns comentários, algumas perguntas. Não é possível selecionar todos, porque senão a gente vai ficar muitas horas aqui, né? E tentem sempre fazer perguntas que tenham a ver com a aula. Então, hoje a gente está em dramaturgia, formulem perguntas que tenham a ver com o tema. Eu gosto muito dessa frase do David Lynch, que inclusive é um roteirista e cineasta muito importante, que ele diz: se você quer pegar um peixinho, vá em águas rasas, mas um peixão precisa mergulhar em águas profundas. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse conteúdo que eu estou trazendo, não só da profissão, mas hoje, quando a gente vai falar de dramaturgia, amanhã sobre processos. Até porque, né, a gente sabe que, como eu falei até ontem, a gente acha que uma pessoa que sabe escrever, ela está apta a roteirizar ou a escrever um livro, e se a gente for olhar para todas as profissões, elas precisam de materiais e de conhecimento. Né? Um pintor precisa de bons materiais, tela, tinta, pincel, um cozinheiro, né? Eu adoro cozinhar como hobby, e eu já aprendi que para fazer uma boa comida, às vezes eu preciso de uma panela específica, né? Bons ingredientes, né? E o cozinheiro para fazer essa alquimia, né? Um jogador de futebol também treina, né? Muitos anos. E um roteirista precisa o quê, né? Precisa de conhecimento, porque a gente ouve que só um minutinho, eu vou interromper aqui, porque na verdade eu tô com um slide de ontem e eu acabei de perceber que eu dei uma atualizada, então eu vou colocar o novo. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se estou com o novo aqui. Porque eu, enquanto roteirista, eu sempre vou criando, vou acrescentando coisas nas próprias aulas que eu vou lembrando, né? Então, eu vou buscar aqui no arquivo. Só um minutinho, gente. Eu pensei que estava aqui.
ele não está atualizando o arquivo. Pedir mais um minutinho, se não der, eu trabalho com outro e lembro que eu acrescentei. Pode transmitir. Ah, isso. Tá. Eu não localizei, mas aí eu vou atualizando conforme eu lembro daquilo que eu coloquei, né? Ontem eu falei muito que eu não uso essa palavra criatividade, né? E é uma palavra que surge bastante quando a gente fala o que precisa de um roteirista, né? Outra palavra que eu ouço bastante diz respeito à inspiração, né? E a inspiração é algo como se fosse aleatório, né? As pessoas, eu comecei a falar, a pensar sobre isso. Inclusive tem filósofos que falam também, né? Porque a gente pensa que inspiração é algo que a gente senta, é como se baixasse um santo ou algo e a gente escreve. E por isso que as pessoas que conhecem pouco da profissão, né, e não conhecem dramaturgia e metodologia e processos, elas acham que elas só conseguem escrever quando elas estão inspiradas, né? E na verdade, o que é inspiração? É conhecimento, né? É como se a gente guardasse, né? A gente, enquanto roteirista, a gente trabalha com muito com o inconsciente e com o consciente. Então, a inspiração é quando a gente despeja coisas do nada sem racionalizar, né? Mas a gente está o tempo todo absorvendo coisas do mundo, né? Até quando a gente não está consciente, né? A começar pelos sonhos, né? O que são os sonhos? Tem várias simbologias dos sonhos, e uma das questões dos sonhos são restos diurnos, coisas que às vezes a gente viu, registrou com o olho, mas não está consciente, né? Então, quando a gente né, para escrever, a gente vem com o mundo que já tem dentro da gente, né? É um mundo cheio, muitas vezes, com preconceito, com limitações, com pontos de vista diferenciados, né? E é isso que a gente despeja. Mas, como eu falei ontem, que eu acho mais importante que criatividade é ponto de vista, e a gente saber articular dramaturgia e processos. E para começar, né, nesse tema, revisando um pouquinho da aula de ontem, pode até tirar agora o slide. Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o que é dramaturgia clássica, porque esse é um clássico também do que as pessoas pensam que é dramaturgia clássica, e é uma ferramenta essencial para o roteirista. Hoje em dia, inclusive, as séries de streaming são um retorno à dramaturgia clássica. Então, a gente precisa saber o que é dramaturgia clássica, mas geralmente o que eu tenho são respostas bem superficiais, que são as respostas são como conteúdo que eu aprendi, né? A Marina está falando aqui regras aristotélicas. Vamos falar sobre isso. João Victor está falando arquiplot. Também temos, né? Mas vocês conseguem fazer uma descrição, assim, numa frase, o que é a narrativa clássica? Jornada do herói. A jornada do herói está contida dentro de uma narrativa clássica, né? Mas a gente não pode dizer que isso é uma narrativa clássica.
A Tita Lira diz, quando os personagens têm ligação com o nobre? Não, a gente pode trabalhar pessoas comuns, né? Márcio Rocha, ensino de se passar a emoção. Toda obra pode, independente dela ser clássica ou não, transmitir emoção e sensação, né? O Romeu aqui, bom, você pediu para falar o que a gente acha, então lá vai. Para mim, não existe dramaturgia clássica, existe só dramaturgia. Tá, é um ponto que eu discordo, mas tudo bem, é seu ponto de vista. Luiz Gamer, estrutura e desenvolvimento com falha de caráter a ser solucionada, sim, também. Roger, você está falando sobre inspiração, né? Uma narração em 3 atos, sim. Uma história com início, meio e fim, que seriam os 3 atos, né? Começo, meio e fim, narrativa clássica, a tragédia. A tragédia pode estar dentro de uma estrutura clássica, um enredo que voa de forma clara, um começo, meio e fim, unidade de ação, tempo, espaço, Aristóteles em certa forma, 3 arcos, começo, meio e fim. Então, a forma como vocês falaram muito das respostas que tem a ver com o que eu aprendi, né? E narrativa clássica eu entendo como uma narrativa dominante, né? Que tem regras claras e que se comunica com a maior parte das pessoas, até porque a gente, a nível cerebral, a gente é acostumado, a gente foi acostumado e aprendeu essas regras, né? Então, por que, por exemplo, quem não está acostumado a ver um filme mais autoral, de um tempo estendido, um filme onde acontecem poucas coisas, às vezes se entedia, né? Porque ele não passou porque essa pessoa não passou por esse aprendizado, né? Tem uma questão de gosto, tem, mas às vezes tem uma questão de repertório, né? Você não viu filmes suficientes para dizer se isso te encanta ou não, né? E a narrativa a gente diz narrativa clássica é um padrão narrativo que inclusive, como eu falei, mentalmente dizem que, até eu li um livro sobre neurociência, né? Porque narrativa clássica, o básico é um personagem que passa por obstáculos, né? E ele vai, durante esse filme ou essa série, tentar resolver esses obstáculos ou não. E é por isso que em séries de TV, inclusive, a gente diz que não basta você criar um universo, você tem que criar um inferno para o personagem, né? Porque é sempre insolúvel, né? Então, basicamente, né, o que eu aprendi superficialmente, que narrativa clássica era um personagem que precisava passar por conflitos e obstáculos até ter uma resolução ou não, né? O David Borde, também, que é um teórico do cinema, vai trazer essa definição, ele é um americano, né? Ele, inclusive, foi uma das primeiras pessoas que definiu o que era a narrativa clássica, porque ficava um pouco solta, né? Mas, geralmente, nesses livros de ofício, se para explicar muitas questões, mas a gente não vai profundamente nisso, né? E aí o que eu estava falando que a nível de neurociência, nós humanos gostamos de resolver conflitos. E é por isso que os filmes que têm várias situações e obstáculos e conflitos fazem com que as pessoas, a nível cerebral, se liguem mais a esses filmes, e por isso, claro que esses filmes têm verba, têm desenvolvimento e tem um monte de fatores. É claro que às vezes filmes de baixo orçamento têm esses elementos e não vão fazer tanto sucesso justamente por uma questão de produção, por uma questão de divulgação, mas a maioria dos filmes que tem certos elementos, eles vão se comunicar com mais pessoas possíveis, porque eles vão ser mais claros, né? E às vezes os filmes que são muito mais
cultos e tem muitos subtextos, linguagem subliminar, né, acabam não afetando tantas pessoas. Eu acho que os melhores filmes são aqueles que exploram tanto uma dramaturgia clássica, né, quanto a profundidade da narrativa, e isso a gente vai ver. A gente no Brasil é recente, como eu falei, a gente falar de algumas questões, e eu noto por colegas, e eu mesma, enquanto roteirista, assim, quando eu tinha começado, 2012, 2013, eu tinha muita birra e preconceito com narrativa clássica, justamente porque vem, né, dos americanos, e vem por essa questão de, né, como uma ideologia mesmo, como um passo a passo, mas aí você começa a estudar e você vai perceber que a maioria dos filmes, eu comecei a perceber que os filmes que eu gostava muito, e até filmes europeus, tinham narrativa clássica, mas a boa estrutura, ela não mostra, né? É muito ruim quando a gente vê a mão do roteirista. Quando a gente vê a mão do roteirista, como eu falei ontem, a gente suspende a crença, né? Então, eu aprendi que narrativa clássica era isso, né? Quando eu acabei me deparando com uma teoria que se chama Nutshell Technique. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é da Jill Chandler, inclusive ela é uma roteirista americana e consultora de grandes filmes, assim, do Parasita, Star Wars. Ela vai desenvolver profundamente o que é narrativa clássica. Porque hoje eu brinco que se a gente perguntar até para um adolescente que está interessado em cinema, ele sabe o que eu aprendi superficialmente, o que é narrativa clássica, né? Então, existe conteúdos muito mais profundos que às vezes a gente não tem acesso. Eu mesmo tive que correr atrás e acabei traduzindo para os meus alunos para poder ver a dramaturgia de uma forma mais profunda, né? Eu vou continuar aqui, eu vou voltar na Nutshell Technique. Vocês podem, pode produção agora voltar a transmissão do PowerPoint, por favor. Então, quando a gente fala de dramaturgia, muitas vezes, né, as pessoas pensam que conhecer dramaturgia é ler os livros de ofício, que já tem milhões, né? E eu recomendo que a gente leia e estude todos, porque eu acho que cada livro que a gente lê, ou cada aula que a gente assiste, a gente sempre vai aprender alguma coisa e colocar na nossa bolsa de ferramentas, né? Isso que eu falei ontem, né? Então, dramaturgia, saber de dramaturgia, é a gente ter conhecimento sobre personagens, né? Hoje eu vou dar uma palhinha de um conceito que eu uso nas minhas aulas, que é muito simples e eu acho essencial. Conhecimento sobre estruturas, né? Eu vi vocês falando de jornada do herói. A jornada do herói é uma das estruturas. A gente tem a estrutura da promessa da Virgem, Eight Approach, tem uma série de estruturas que eu vou falar sobre isso em processos, que eu acabo usando como ferramenta de análise e não como apenas uma teoria, né? Justamente para não engessar a criação. Conhecimento sobre construção de cena, design de cena, né? A gente tem que aprender que cada etapa é diferente, e aí eu vejo que os roteiros, quando eu analiso consultoria, às vezes, consegue desenvolver um argumento bom, uma ideia boa, tem personagens, mas não consegue testar o personagem nessas cenas, né? Justamente porque essa teoria, inclusive, da Jill Chandler, ela vai falar sobre isso. A gente tem que testar os nossos personagens em cenas, e aí nas minhas aulas eu explico direitinho, porque também é um conteúdo super complexo de algumas horas, e é por isso que quando a gente não tem esse conhecimento, a gente acaba criando cenas, como eu falei ontem, aleatórias,
que são da cabeça do roteirista e não servem para testar o nosso personagem, né? E conhecimentos sobre diálogos. E aí, aonde que vocês acham que a gente consegue esses conteúdos sobre dramaturgia? Quem já estudou aqui ou quem acaba, né, já começando, aonde vocês acham que a gente consegue estudar dramaturgia? Mas que livros, Augusto? Augusto falou que a gente lendo livros. Sid Field. Não vamos falar por áreas. Então, Sid Field entra dentro de livros de ofícios audiovisual, né? Doc Comparato também. Isso, boa, Camila, do teatro. Então, a gente estuda dramaturgia, estudando audiovisual, né? Livros de teatro, fazendo outros cursos como esse, diz o Márcio, isso mesmo, cada professor vai ter um tipo de conteúdo, né? Vendo filmes e séries, sim, o roteirista, inclusive, tem que fazer algo que a gente chama de engenharia reversa. Ontem eu falei que a gente acaba escrevendo filmes parecidos com o que a gente gosta de ver. Comecem a pegar esses filmes que vocês gostam de ver, ou séries, e comecem a estudá-los e ver o que eles têm, né? Aqui peças teatrais, teatro, livros e filmes de drama, story doc comparado. Uhum. Aqui o livro muito bom da Poética no Cinema da professora Ana, o Márcio Rocha, pelo jeito já leu, é um conteúdo bem específico. Eu acabo também falando no meu curso dele, né, justamente para criar o poético. Observar a vida real, eu acho ótimo. Eu, enquanto roteirista, eu me enfio em tudo, assim, em ônibus, em feira, andando na rua, conversando com as pessoas, porque é onde a gente tem material se a gente vive num quarto, né, Lucas? A gente precisa realmente circular e, como eu falei, um roteirista, ele tem imaginário de coisas que ele viu. Então, se esse imaginário ficar restrito, aquilo que a gente vai despejar no papel também é restrito. E é por isso que certos roteiristas não podem escrever sobre certas realidades, porque eles têm que pesquisar muito ou eles precisam escrever com outras pessoas, né? Porque senão eles vão ter uma visão limitada. Eu, por exemplo, não posso escrever sobre tudo. Eu não posso escrever sobre todos os gêneros. Ao Stanislavski, eu uso bastante ferramentas do Stanislavski, a famosa EC, né? Que é uma que ele fazia com os atores, né? O EC a gente usa, né? E se esse ator, se esse personagem mudasse de sexo? E se esse personagem viajasse? E se a história fosse para outro lado? A gente usa em todas as etapas, né? Mas eu pergunto para vocês, porque isso também vem do imaginário. Então, a gente acha que quando a gente estuda dramaturgia, a gente tem conhecimentos do teatro, sim, que é a base, Aristóteles, né? E a maioria daquilo que contém, inclusive na narrativa clássica, veio, né, do Aristóteles, mas essas teorias foram atualizadas, né? Como, por exemplo, a Nachaltagnik, que já é uma atualização e muito mais clara do que ler Aristóteles, né? Mas eu mesma, o que eu fiz? Eu junto, eu estou estudando dramaturgia há mais de 10 anos, eu adoro, né, eu adoro pesquisar mesmo teoria, porque eu vou usando isso nos meus cursos e vou usando nas minhas obras e vou testando. Tanto que tem teorias que, por exemplo, eu não gosto, eu acho que eu não consigo usar, é pouco prática, eu acabo não ensinando. Um exemplo é Save the Cat, tem roteiristas que gostam bastante, e eu acho uma teoria bem superficial, assim, para mim nunca me ajudou, mas claro, pode ajudar as pessoas, mas eu acabo sendo fiel
não ensinar aquilo que eu não me encanto, né? Então, eu acabo, né, como eu falei, eu estudo dramaturgia há mais de 10 anos, eu juntei teorias do audiovisual, do teatro, da psicologia, da psicanálise, da literatura e da semiótica. Né? Inclusive, a construção do poético tem essa questão da semiótica, e dentro do meu curso eu acabo fazendo uma abordagem que o Hermes Leal faz sobre narratologia, né? As paixões dos personagens, que é a semiótica. E eu venho já há uns 2 anos estudando também psicanálise, que é uma teoria de vida, e eu acho que para a gente, enquanto roteirista, acaba sendo muito proveitoso. Boa noite para quem está chegando. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, entendem como a gente precisa parar em cada etapa e refletir que, às vezes, a gente também tem poucas informações sobre o que é estudar dramaturgia, e aí a gente vai ter bloqueios e vai faltar, né, na hora da gente criar, porque a gente só está com os livros usuais, né, das pessoas daqueles livros que a gente encontra facilmente. Então, como eu falei, eu criei esse mapeamento, né, de personagens, né, que vem conceitos da literatura, da psicanálise, do ofício, juntando com essa questão da teoria da Nutshell Technique. Agora, bom, antes de eu fazer essas perguntas, você pode tirar esse PowerPoint, né? Que eu queria fazer mais uma introdução que tem a ver com a Nutshell Technique, né? Porque a gente vai juntando coisas, né? Às vezes a gente tem um conceito sobre o personagem, ou sobre narrativa, que a gente aprende num livro, e por isso que para mim foi muito importante estudar profundamente e juntar essas teorias, porque uma teoria só, às vezes, ela é pouca, né? Como eu falei, a narrativa clássica, superficialmente, que não é o que eu ensino no meu curso, diz, narrativa clássica é um personagem que passa por obstáculos e conflitos, né? Tudo bem, já é um conhecimento, né? Não é um conhecimento aprofundado, mas faz uns 2, 3 anos eu me deparei com uma teoria do Ricardo Piglia, que é um escritor argentino da literatura, que ele falou o seguinte: toda a história conta 2 narrativas, uma visível e uma invisível. E aí, quando ele falou isso, eu levei na hora para os filmes e agreguei com a Nutshell Technique, e eu falei, nossa, faz todo o sentido. Vocês conseguem entender quando um filme bom e complexo manipula uma narrativa visível e outra invisível? Bom, vamos voltar. O que vocês entendem por narrativa visível? Narrativa visível, eu vou falar primeiro do que é uma narrativa visível, para depois falar de uma narrativa invisível. Né? Narrativa visível é o que a gente está vendo superficialmente num filme. São as cenas, né, que estão acontecendo. Exato, Bruno, que está explícito, né? Filmes superficiais e roteiristas até que conhecem um pouco de dramaturgia só manipulam esse fio, né? Uma narrativa daquilo que é explícito e que está sendo visto. Uma narrativa mais profunda, enquanto o espectador está vendo, deslumbrando algumas cenas, o roteirista, né, como esse bom manipulador de títeres, ele está manipulando
uma outra narrativa invisível, que é o que vai culminar no final, né? Tá. O Rui falou aqui, visível é que é evidente, né? Exato. O Rui, um exemplo é Into the Wild, do Champagne, escrito e dirigido por ele, um filme com muitas camadas. Eu agora estou tentando lembrar da sinopse desse filme. Não, ele não é um roteirista, ele é escritor, o Ricardo Piglia. E ele fez todo um tratado, ele escreve sobre literatura, sobre teoria literária, né? Leonardo falou, invisível é aquela que tentamos resolver a nossa cabeça. A visível é o que está óbvio, exato. Eu vou, na verdade, eu já vou chegar a um exemplo de um filme, né? Bom, que daí vocês vão entender, e eu vou juntar mais um conceito, porque aí a gente vai juntando conceitos, né? E aí vai ficar um pouquinho mais fácil e vocês vão ver como a gente precisa juntar teorias, né? Vamos voltar aqui os slides. Então, para a gente pensar personagem e a gente voltar para a narrativa invisível e visível, que características que vocês acham que precisa ter um grande personagem? Vamos começar com a primeira, depois eu pergunto sobre a segunda. Um Lobo Atrás da Porta, é um grande filme, gosto muito. Quando vocês estão... A Romeu de Cessa escreveu Conflitos Internos. Eu vou falar sobre... Eu vou dar um outro nome para esses conflitos internos. Né? Até porque a gente, né, Romeu, às vezes a gente dá nomes diferentes, mas tem o mesmo significado. E aí é uma questão também, né? Como mostrar esses conflitos internos, né? Porque eu já vi roteiristas falar, não, mas o conflito é um personagem interno. Mas a gente, enquanto roteirista, tem que fazer... Nem o personagem percebe, né? É o espectador que percebe. E por isso que eu disse que a nível neurológico, a gente, enquanto espectador, a gente quer participar. E quando a gente participa, que a gente não percebe, o personagem nem percebe que ele está indo para tal caminho, que ele diz uma coisa e faz outra, né? A Marina, quando você diz narrativa invisível, você quer dizer o que está acontecendo simultaneamente com os personagens enquanto o público está vendo as cenas escritas? Geralmente é uma manipulação, Marina, muito sutil, né? É como se o filme começasse de uma maneira, né? O espectador está vendo algumas coisas, só que o roteirista, às vezes, ele já começa a trabalhar nesses índices quando ele começa a escrever o roteiro, porque as coisas não podem ser do nada, né? Por exemplo, se você tem mágica, um personagem ele tem poderes mágicos. Imaginamos que o espectador ele vai saber em determinado momento do filme, né? Quando ele resolver um problema. Se em determinado momento do filme um personagem precisa resolver um problema, resolve com mágica, vai suspender minha crença, né? Vai falar muito fácil agora que aparece que ele tem poderes, né? Mas para isso ser crível, eu já tenho que dar alguns sinais. Então, o roteirista experiente, ele já começa a manipular, né? Ele começa a manipular, ele vai fazendo uma passagem dessa invisibilidade para o visível até acabar o filme. Então, e não é trama, né? Não é história. Mas quer dizer, é trama também, né? Mas são essas duas linhas que se cruzam, não é só uma história. Mas a gente está falando de filmes complexos. Se a gente pegar, por exemplo, filmes Okja, por exemplo. O Okja é um bom exemplo para a gente até pensar personagem, né? Eu fui estudar justamente porque é dentro da jornada herói e eu queria uma personagem menina vivendo uma jornada de herói. É um ótimo exemplo. E a Okja, eu não sei se vocês sabem, né? Eu tô falando do filme do mesmo diretor do Parasita,
É aquela menina que cria super porcos, né? Inclusive, esse filme tem na Netflix. É uma personagem que ela é uma menina de pochete, ela tem algumas habilidades físicas, mas não tem nenhum poder e ela não tem nenhuma complexidade. E do início ao fim, ela é a protagonista e é ela tentando salvar a Super Porca. Então, nem em todos os filmes a gente tem personagens complexos e tem duas narrativas, né? Narrativa visível, narrativa invisível. E por isso que a gente também tem que saber que filme que a gente está construindo. Mas a maioria dos grandes filmes que são dramas, um sci-fi, né? Ou até de terror, né? Se a gente pega o Corra, é maravilhoso em saber manipular essas camadas, né? Aqui entrando no personagem, contradição, falha de caráter, o personagem precisa de conflito. Eu estou lendo mais rápido do que ela está colocando, desculpa. O personagem precisa de conflito, vida difícil, sim. Isso tem a ver com a Nutshell Technique que eu falei, né? Ela ensina a pensar, a testar esse personagem, esse protagonista. Precisa ter uma motivação, um desejo. Isso é bem interessante, né? Porque mesmo quando o personagem às vezes não tem um declarado, né? Às vezes, por exemplo, não querer que sua vida mude é um desejo, né? Querer manter um status é difícil pra caramba, porque a vida muda o tempo todo. Inclusive, eu estou manipulando uma história assim de uma personagem que é controladora e ela quer que nada mude. Dificultar a vida do personagem, características internas, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui para daí a gente pensar, né? Eu já falei sobre esses personagens serem complexos, nem todos, né? A gente vai observar também que nas séries alguns personagens são complexos, outros têm mini arcs e eles precisam ser diferentes, né? Os personagens eles não podem ser iguais, eles têm que ser características diferentes, mas nem todos os personagens são complexos, né? Principalmente personagens que não têm arco, que não precisam viver situações, né? Não precisa. Ou exemplos como Okja, como eu falei, que é, né, já um outro tipo de filme, de super-herói. Tem filmes muito, nem todos, né? Porque os filmes e as séries de super-heróis agora também estão diferentes, mas muitos filmes de super-heróis eles focam muito mais em situações e nos grandes eventos, né, e os personagens com características tentando resolver aquilo, do que um personagem complexo, né? Então vamos lá. O que eu queria somar a narrativa visível e invisível e clarear também, né? Porque na medida que a gente vai colocando coisas, a gente vai clareando sobre o tema da dramaturgia. É um conceito que eu ensino nas minhas aulas e que é tipo 2% do que é o filme, o que é o filme, o que é as aulas, essa questão do conceito de sombra e persona, né? Que ela vem da psicologia. E eu acho que assim é uma coisa tão simples e tão básica para a gente pensar personagens complexos. Sim, a falha pode estar dentro dessa persona, né? Então, esse conceito da psicologia que vai dizer que a persona é como a gente se mostra, né? É o que a gente fala, né? É o nosso ego, é o papel que a gente representa para a sociedade, né? Como as pessoas se mostram no Instagram, né? No Facebook, nas redes sociais, nas notícias, diferente daquilo que está dentro dela na vida privada, né? Que às vezes ela não mostra nem para a família e nem ela mesma sabe, né? De tudo, né? Porque nós também somos esse poço inconsciente,
E a sombra, né, são os nossos desejos mais íntimos, que nem sempre a gente compartilha, nem sempre a gente sabe, são nossas memórias, né, experiências rejeitadas. A sombra, ela pode ser ruim ou ela pode ser boa, né? Não necessariamente ela é uma característica ruim. Por exemplo, em filmes aonde uma pessoa ela vai descobrir que ela tem tal talento, né? É... Isso é a sombra dela, né? Uma pessoa, por exemplo, se você está falando de um personagem, que esse personagem foi abafado pela família, pela sociedade, e não conseguiu né, pôr para fora o que pensa, seus talentos, isso é sombra. Ou a sombra pode ser ruim, né? A pessoa se mostra num caráter e tem outro, né? A sombra, como o próprio nome diz, ela se mostra às vezes inteira, às vezes em partes, né? Às vezes ela não se mostra. Vocês lembram de filmes onde personagens que têm talentos e nem sabem e descobrem durante o filme? Eu acabei de pensar no filme Billy Elliot. Eu gosto muito desse filme. Então vamos. A Amília está falando aqui que é maravilhoso. Carlos Eduardo, persona é cérebro, sombra é mente, persona é corpo, sombra é alma. Eu acho que, bom, a não ser que você entenda assim de psicologia, eu não entendo tanto, mas eu entendi que às vezes a sombra também é algo de um processo cerebral também, né? Às vezes é um conhecimento, uma habilidade que a pessoa pode ter dentro dela, né? E também está ali escondido. Sobre esses conceitos de sombra e persona, vocês têm dúvida? Alguém já usou? Usa? A Rosana escreveu: eu já vi uma aula de escrita criativa, de pensar o desejo consciente e o desejo inconsciente dos personagens. Olha que interessante, tem outro nome, mas de uma certa forma, a Rosana é a persona e a sombra, né? É exatamente. E por que vocês acham que é importante a gente pensar a persona e a sombra para a narrativa? Ataques dos Cães é maravilhoso, eu amo essa diretora, o Bruno está falando. Eu acho que é uma das melhores direções da Jane Champion, eu estava torcendo por ela no Oscar. Vocês já usavam com esse nome, ou usavam de uma outra maneira, né? A sombra e a persona. A Elaine aqui, de Marvelous Miss Maisel, adoro essa série. Uma série do Prime Video, o personagem descobre seu talento para comédia. Exatamente, é a sombra dela, né? E ela acompanha o marido, o marido quer fazer stand-up comedy, e aí ela um dia ela acaba dando um spoiler, eles brigam, ela bebe, vai atrás dele, pega o microfone e se descobre talentosa, né? E faz disso a profissão da vida dela. Então, a sombra dela não necessariamente é algo ruim, né? Romeu de César, porque muito provavelmente a fraqueza moral que o personagem tem que curar faz parte da sua sombra. Sim, tanto que a Jill Chamber vai falar que existe basicamente dois tipos de filmes de estrutura. Estrutura de comédia e estrutura de tragédia. Comédia, entendendo não como humor, mas quando você transforma um ponto negativo em positivo. E tragédia, a gente vai piorando as características, né? Então, muitas vezes,
quando você está trabalhando uma tragédia, pega Poderoso Chefão, por exemplo, ou Coringa, que é uma tragédia, você pega essa característica e vai piorando, né? Então, alguém perguntou se tem lista de presença para o certificado. Não temos, justamente porque são muitas pessoas, né? As aulas são gratuitas. Vamos continuar aqui. Eu vou fazer um exercício com vocês agora de sombra e persona, para vocês identificarem uns personagens, para aí a gente juntar, né, as teorias daquilo que eu falei. Então, pensando aqui, que é um dos maiores personagens das séries, né, dos últimos tempos, para a gente pensar qual é a persona dele e qual é a sombra, né? O que o Walter White diz que mas como ele é na verdade, né? Isso tem a ver com essa manipulação do arco e tem a ver com essa narrativa visível para a manipulação da narrativa invisível, né? Até porque, se a gente prestar, uma coisa que eu presto bastante atenção nas pessoas do meu convívio é o que elas falam e o que elas fazem, porque há muita contradição, às vezes, nas pessoas, né? Falar é fácil, né? Agir já é diferente. Se a pessoa fala uma coisa e faz outra sempre, inclusive de uma maneira, né, de mau caráter, você percebe muito sobre a pessoa, né? O Lucas falou que aqui a persona dele é um cara humilde, é um professor. A persona é o óbvio, é o visível, é o que está ali na cara de todo mundo. Um professor pacato, né? Que inclusive não transa, né? Tem uma cena ótima, assim, que ele agarra a mulher dele e ela fala, Walter, é você? Né? Que é um ponto de comédia. O Eduardo diz que é professor e pai de família, né? Mas é fabricante de meta. Isso vai acontecer. Porque no início o que ele é? Pai de família, professor, né? Alguém frustrado, ele tem um filho com necessidades especiais, a mulher está grávida. O meu falou aqui que vai piorando, é relativo, né? É uma questão moral. O Coringa vai piorando aos nossos olhos, mas para ele está melhorando. A mesma coisa com o Michael do Goodfather, ele vai se tornando mafioso. Sim, exatamente. Bom você fazer essa diferença para o personagem, é isso que ele quer, né? E ele vai melhorando. E é interessante, eu sempre gostei de analisar o personagem do Michael no Poderoso Chefão, aquilo que eu falei que você tem que dar indícios, né? Porque como você transforma o Michael naquela pessoa, né? Porque ele começa o filme dizendo que ele não é igual à sua família, né? E ele vai ser o pior da família. Mas tem alguns indícios ali que você vai pegando, né? Quando ele vai visitar o pai no hospital e essa situação que acaba mudando a percepção dele. Mas quando tem um padeiro que vai até o hospital e eles estão simulando que eles são guardas, porque os guardas forem expulsos, o pai dele está lá, pode entrar alguma gangue e matar, eles estão ali na frente, né? Quem assistiu, fazendo de conta que eles estão com armas. Quando os caras passam, o padeiro, ele tá tremendo, assim, ele não consegue acender um cigarro. O Michael tá tranquilo, calmo. Então, aí você vai pegando algumas características dessa narrativa invisível, né? As pistas estavam ali. E isso é muito interessante, né? São as cenas que vão sendo ressignificadas, porque é complexo manipular histórias e vidas, né? Senão a gente suspende a crença e fica artificial, né? Então, aqui, né, esse personagem, ele diz que ele começa justamente porque ele está com câncer, né? Então, tem uma problemática completa, né? Pai de família, mulher grávida, filho com necessidade, a casa está com dívidas, ele vai morrer e ele quer deixar algo para a família dele, né?
Mas logo no início a gente já, na primeira temporada e nos primeiros capítulos, a gente vai percebendo que não, né? Que a sombra dele é vaidade. E é pela vaidade que ele vai fazendo, né? Que nunca foi pela família, né? Aliás, é um discurso bem comum de vaidosos, né? Que é sempre por alguém. Esse é o discurso, né? Mas não é o que essa pessoa faz, né? A Ana Giovanetti falou, professor tímido, que depois da necessidade usa seus conhecimentos para se transformar no maior traficante e mais rico. Dupla personalidade, né? E uma coisa, eu não sei se vocês notaram, que a maioria das séries são tragédias, não tem arco de comédia. Vocês sabem por quê? A Leonardo falou que a sombra é a frustração dele ser um fracassado. Sim, sempre tem uma razão, né? E como eu falei ontem, a nossa roteirista, a gente tem que dar razão para todos os personagens, até certo ponto, até o ponto que eles pedem a razão completa, né? É interessante, é igual a série do Pablo Escobar, né? No início, ele faz essa questão do justiceiro, né? Então, como o governo não funciona, ele ajuda os pobres, e aí você mesmo, ele sendo traficante, acaba, né, acreditando no personagem e muitas vezes ficando do lado do protagonista, porque isso também é uma maneira de saber fazer, né, fazer ficar do lado do protagonista, até que ele coloca um menino dentro de um avião que vai explodir, né? Sempre tem a situação onde mostra que não tem retorno, né, e vai piorar. Ah, eu perguntei aqui se vocês sabem, porque a maioria das séries, né, são tragédias. A Marina, o Wagner falou para prender o público. Tem a ver com ganchos para a segunda temporada, né? A comédia é muito. O ser humano gosta de tragédias. O humor é a forma mais elevada de expressar. A Tita Pessoa integra uma técnica que a gente usa em planejamento. Não entendi. A Elaine escreveu: a tragédia rende mais e prende mais o público, até pelo traço que você citou da neurociência, nosso impulso de querer resolver. E tem uma questão do nosso tempo, que eu não sei também se é só do nosso tempo, se é essa questão da manipulação das histórias dos streams, porque se a história é uma comédia, é uma minissérie, né? Ela acaba. E a gente, enquanto roteirista e até os streamings, eles querem projetos que tenham possibilidade de continuar. Então, sempre vai piorar. E sempre vira arco de tragédia. Aqui o palhaço pincel falou: sombra seria então também um antagonismo, a persona presente ou visível. Exato. Uhum. É o antagonista da própria pessoa, né? Aquilo que ela não está enxergando totalmente, ou às vezes ela até enxerga, mas está manipulando que ela é outra pessoa, né? Tem o caso do personagem que não se enxerga um pouco, não se enxerga totalmente, e aqueles que sabem exatamente o que estão fazendo e o roteirista vai manipulando isso aos poucos, né? É o caso do psicopata. O psicopata sempre vai saber exatamente aquilo que ele está fazendo, né? Vamos continuar aqui. Outro exemplo aqui, a Unotel Technique, inclusive, estuda esse filme, eu falo dele nas minhas aulas, né? Até porque uma coisa interessante a gente pensar. Vocês já viram, para quem já viu o Little Miss Sunshine, eu fui estudar esse filme porque também é um filme muito famoso, né? Que sempre os livros de ofício falam sobre ele, e aí eu queria entender.
né? É um filme de múltiplos personagens, mas vocês sabem que até quando existe um filme com múltiplos personagens, há um protagonista, né? Vocês reconhecem o protagonista do Little Miss Sunshine? Quem é a protagonista ou o protagonista? E como saber? Porque essa é uma confusão também. Às vezes eu pego roteiros para fazer consultoria e o projeto diz: meu protagonista é fulano, e analisando eu percebo que não. E aí isso é um ponto, né? Às vezes pode ser outro, né? A gente pensa que é um protagonista e vira outro, só que às vezes fica confuso, né? Eu estudo, Eduardo, as duas coisas. Eu estudo o roteiro, estudo a teoria e estudo os filmes. No meu livro A Construção do Poético, eu estudei o roteiro, inclusive, e aí essa tradução para o filme também. Ah, o Romeu falou que é o pai da menina, Emília Salles, eu achava que era filha, José Vínola, esse filme maravilhoso, pelos convívios dos personagens. Quem dá mais? Quem é o protagonista desse filme? Do Little Miss Sunshine. Quem é a protagonista ou protagonista? Porque é um filme que tem muitos personagens, né? E histórias paralelas e todos os personagens estão juntos. Ah, o José falou que é o avô, a Rosiane falou que é a menina, eu achava que era a menina, multiprotagonista família, exatamente, porque ele é um filme coral que a gente fala, né? Ah, Kombi. Só se fosse um filme mais experimental, né? Kombi não fala, ela não age. Tá, a pergunta, como é que a gente identifica o que é um protagonista? Aí vocês vão responder quem é o protagonista. Ah, a Belkis falou que passou na Globo essa semana. Romeu de Cessa é quem conduz a trama. Sim, é uma forma. É, E aí eu ia te perguntar, o Romeu acertou, é o pai. E por que você achou que era o pai? Tem uma maneira mais simples de falar isso para a gente entender. A Marina falou quem passa por uma mudança. Ali a gente tem mini arcos, né? Porque a gente tem a única que não tem arco é a mãe. O avô também não, porque ele morre, mas ele é sempre o mesmo. Para ter arco, um personagem tem que ter alguma mudança, né? E o irmão e o tio têm um mini arco, né? É, O anti-herói, às vezes, Leandro já é um protagonista, né? E o antagonista é sempre que vai contra o protagonista, né? Aqui a Márcia falando, o protagonista conduz história, o Romeu de César, porque é ele quem tem a necessidade de fazer alguma coisa pela filha. Exato. Para vocês saberem né, o que é um protagonista, é quem faz as principais ações de um filme ou quem sofre as principais ações, né? E aí juntando para a gente pensar a teoria da narrativa invisível e visível, né? Porque qual que é a narrativa visível do Little Miss Sunshine? Agora quem assistiu vai entender bem como a gente vai juntando. Exato, Emília. A, a narrativa visível, a narrativa visível é o pretexto do filme, né? É o concurso, tanto que tem gente que acha que é a Olive, né? É,
a protagonista, né? Essa narrativa visível. E aí, veja só como quando a gente não sabe manipular informações e juntar informações, como o filme seria muito mais superficial se a gente só tivesse a narrativa da Olive, né? Qual que é a narrativa invisível que vai aparecendo? A Emília falou: o drama profissional do pai é invisível. Exato. Qual que é a persona dele? Vocês lembram? Ó, no caso, a persona dele é uma característica negativa, e esse é um filme de arco de comédia, porque vai transformar uma característica negativa em positiva. E aí a sombra dele é positiva e a persona é negativa. Geralmente em arcos de comédia é assim, é o contrário. Leandro, o protagonista é o que manifesta mais desejos e busca realizá-los. Sim, é quem faz as ações, né? Ou quem sofre. Porque também tem personagens protagonistas que são passivos. Tem também essa diferença entre personagens ativos e passivos. Personagens passivos, às vezes tem uma mistura, inclusive o meu filme é a mesma parte de um homem personagem começa passiva e vira depois ativa, e os personagens ativos são os mais difíceis de manipular, porque sempre que um personagem age mais, ele é muito mais interessante, mesmo que ele faça coisas ruins, né? A Emília falou que ele achava que era um empreendedor bem-sucedido. Ele tem uma característica de ser superficial, né? E ele acha que tanto que ele tem uma visão superficial sobre tudo, do que é vida, do que é sucesso, que ela precisa ganhar, né? Que a filha dele precisa ganhar esse concurso, né? E a forma como ele vai lidando com isso, né? E aí essa viagem em família é uma grande metáfora, né? Para essa jornada e quem no final, olha só como é o protagonista, quando a gente sabe também de dramaturgia e sabe quem é o protagonista, a gente sabe que o protagonista que tem que mudar o clímax, não poderia ser um outro personagem, né? Então, quando a Oliver acontece um monte de coisa e ela chega atrasada no concurso e não querem que ela não querem deixar ela entrar, ou depois no palco ela se sente envergonhada, justamente porque as pessoas, porque ela não tem um padrão de concurso, né? São todas aquelas meninas Barbie e tal, né? E aí quem age é o pai primeiro, né? Porque ele é o protagonista. Seria equivocado e é o arco do pai que a gente quer transformar. Seria equivocado se o irmão, ou se o tio, ou se a mãe fizesse isso no final, né? Então agora a gente junta, né? Juntou, viram como conceito simples, né? Que a gente junta da dramaturgia, a gente consegue ampliar muito maior. Inclusive, na última aula, no último dia, eu vou fazer uma oferta exclusiva para vocês de uma proposta nova, que eu não inventei ainda, para os alunos que estão aqui. Romeu, vou ver mais um comentário aqui. Bom, isso que você está descrevendo como a sombra do personagem é o que eu chamo de fraqueza moral. Como você disse, muitas coisas são iguais ou próximas, mas chamadas por nomes diferentes. É exato. É como, por exemplo, o ponto de virada e o ponto sem retorno, né? Se bem que eu gosto mais do ponto sem retorno para o primeiro ato, que eu acho que é diferente de um ponto de virada, né? Tem algumas coisas que são iguais, mas tem algumas coisas que são um pouquinho mais profundas, né? Então, o trabalho do roteirista, né, esse fenômeno de comunicação, né, que diz respeito à própria essência da elaboração simbólica, né, que transforma energia inconsciente em inconsciente, né? A gente o tempo todo, né, já transforma essa energia inconsciente em inconsciente
e a gente tem que saber também, né, manipular essas informações, né? Então, o roteirista ele precisa saber organizar ideias, né? Nós transformamos histórias em síntese. Às vezes as pessoas, a gente precisa saber o que a gente se ocupa da vida e que a narrativa ela é uma síntese e ela tem uma maneira própria de ser conduzida, né? E é por isso que a gente precisa de bastante conhecimento, a gente precisa ter clareza, né, daquilo que a gente precisa contar. E a dramaturgia ou as ferramentas que eu vou ensinar aqui para vocês, que eu vou compartilhar, elas não matam nossas histórias. Muito pelo contrário, né? Elas ajudam a gente a aprofundar até o nosso ponto de vista, né? A gente também tem que saber o que nos afeta, né, enquanto sujeitos, quando a gente está escrevendo filmes nossos, né? Saber escolher as temáticas e os recortes, porque a gente também gasta muita energia, muitos anos num projeto, né? E a gente tem que saber que existe uma ideia inicial que tem desafios e problemas diferentes em cada etapa, né? Hoje eu dei uma palhinha apenas sobre dramaturgia, né? Porque, como eu falei, são muitos anos de estudo, são muitos livros, então é um pequeno conhecimento. E amanhã eu estarei aqui com vocês para a gente seguir a nossa semana do roteirista, da roteirista, para falar de processos, né? Como eu falei, eu queria dar essa amplitude da profissão. Agradeço a todos, a todas que estiveram aqui comigo, interagindo, respondendo, e é muito bom, né, que vocês respondam, mesmo sabendo ou não, porque a gente precisa fazer esse exercício, né? Então, boa noite, gente. Até amanhã. Eu espero vocês.